participação de vocês também através do 459-925-4747. Estou aqui agora com a psicóloga Brenda Moraes. Ela está aqui, vai tirar nossas dúvidas e vai explicar para a gente, né, sobre essa síndrome que está acontecendo bastante aí no consultório. As pessoas estão querendo entender mais sobre isso também. E a gente também, né? Em primeiro lugar, boa tarde, Brenda. Boa tarde, Seja bem-vinda ao nosso Ver Mais, agora ao vivo aqui, né? A gente já conversou várias vezes em Toledo. É a primeira vez aqui, seja bem-vinda. Obrigada, eu agradeço. Boa tarde a todos. Eu agradeço mais uma vez por estar aqui. Esse é ao vivo, né? Que a gente não está acostumado, mas vamos lá. Mas é bom, porque a gente já pode interagir com o público também. Mas eu queria que você começasse explicando pra gente, então, o que é essa síndrome de pensamento acelerado? Porque como você falou pra gente, até ouvindo teus stories hoje, você postando, que as pessoas estão procurando muito no consultório isso, né? Então, Mauro, essa síndrome do pensamento acelerado, que o pessoal comenta, traz muito aqui, cada vez está sendo muito mais mencionada na clínica, sabe? Só que a gente tem que pensar, antes de explicar sobre a síndrome do pensamento acelerado, eu queria estar falando sobre o que é uma síndrome. Então, para a gente poder fazer um diagnóstico, né, de alguém, isso, quando a paciente chega, traz uma queixa, nós precisamos ter um diagnóstico. Só que esse diagnóstico, nós precisamos ter um embasamento científico dele. Então, normalmente, né, a gente faz toda a avaliação psicológica, mas a gente utiliza o DSM. O que é o DSM? Ele é um manual diagnóstico estatístico de transtorno mental, que a gente pode... Ele tem todos os critérios, todas as patologias, né, os transtornos mentais que tem, e eles têm alguns critérios. A gente precisa fechar esses critérios, né, quando a gente faz uma avaliação. Só que assim, a síndrome do pensamento acelerado, ela acaba não estando nesse manual, no DSM que a gente utiliza. Então, o que acontece? Ela acaba sendo um sintoma e não uma síndrome. Então, o pensamento acelerado, na verdade, ele é trazido pelo Augusto Cury, né? Muito mencionado, mas ele não é uma síndrome, ele não está dentro do DSM. Então, o que a gente faz? Quando a gente trata, para vocês entenderem, qual que é a diferença de uma síndrome para um sintoma? Um sintoma, né? Por exemplo, vamos supor uma pessoa que tem gripe. Uma pessoa vai aparecer no consultório médico com tosse, com febre, com... corrimento no nariz, né? Os olhos avermelhados, já vai entender que é um resfriado ou uma gripe. É um resfriado, uma gripe. Então, ela vai ter vários sintomas. Esses sintomas todos se tornam uma gripe ou um resfriado. É a mesma coisa. O pensamento acelerado, ele é um sintoma, né? Ele não é uma síndrome, ele não tem vários sintomas. Ele é um só. E assim, mas por que essa síndrome, então, ela pode se desenvolver? Como que é? Então, assim, esse pensamento acelerado, ele pode estar relacionado com algum transtorno mental, como também pode ser uma ocasião que você está passando na sua vida. Se for devido a um transtorno mental, pode ser que você tenha uma predisposição genética. Então, pode ser que você tenha seus pais, seus avós, tenham tido um transtorno de ansiedade, tenham tido um transtorno depressivo, e daí eles acabam... vindo, sabe, assim, tem uma chance, uma predisposição de você desenvolver, né, o pensamento acelerado. Mas pode ser que você está passando por uma situação na sua vida, algum evento, alguma coisa estressora, que você pode ter essa aceleração do pensamento. E como que ele pode impactar na saúde, Brenda, assim, que as pessoas têm que ficar atento a isso? Mauro, na verdade, ele impacta muito na saúde. Porque assim, você imagina que o nosso cérebro, ele é uma máquina, né? E ele precisa de uma determinada energia para ele trabalhar. Assim como, por exemplo, o celular ou o notebook, ele precisa de energia. Então, a pessoa que ela está com um pensamento muito acelerado, ela está trabalhando demais. Então, a energia gasta dessa pessoa é muito grande. Então, ela acaba assim, ficando muito cansada, ela fica muito exausta, fora de foco, concentração, atenção. Tudo isso vai prejudicando na vida dela. E normalmente essas pessoas, elas acabam tendo como se fosse um cansaço, elas se sentem muito cansadas devido a essa energia, né, que ela tá desenvolvendo. E ela acaba falando assim, eu vou descansar. Só que ela é descanso físico. E o mental não é descansado. Então ela sempre se sente cansada, porque a energia que ela tá tendo é muito grande nesses pensamentos acelerados. E assim, quais que são os sinais da síndrome do pensamento acelerado, até para as pessoas terem uma ideia também, essa canseira, de repente essa falta, você tem tanta coisa para fazer, mas não consegue fazer? Normalmente, quando a pessoa vem, né, para a clínica com essa queixa, o que a gente faz? A gente avalia porque normalmente ela está bem
a realidade que ela traz não condiz com o pensamento. Então, vamos supor assim, nosso pensamento, nosso cérebro, ele é atemporal, então ele não sabe o que está acontecendo de fato agora, ou o que vai acontecer daqui para frente, ou o que aconteceu lá atrás. Ele não tem essa noção de tempo. Então, tudo que você pensa, ele automaticamente acha que está acontecendo com você. Então, assim, essa pessoa, ela traz um sofrimento muito grande, talvez, por um evento que você olha e fala assim, não está coerente. Vamos dar um exemplo assim. Uma pessoa que estava dirigindo um carro, ela foi pegar uma BR, e daí ela começou a... O carro começou a fazer um barulhinho. Daí ela já começa a pensar, nossa, mas o carro está fazendo barulho, isso pode acontecer um acidente, desse acidente pode acontecer de bater o carro, eu vou morrer, o que vai acontecer comigo? E ela chega num sofrimento, isso tudo traz um sentimento, né? Então ela vai ficar com medo, ela vai ficar ansiosa, triste, nervosa, e isso vai modificar todo o comportamento dela. Então, às vezes, ela chega na clínica falando assim, meu Deus, olha, eu tinha que dirigir, eu estava com muito medo e eu não sei o que aconteceu. Enfim, ela vai trazendo um pensamento que, na verdade, era só um barulhinho de um carro, sabe? Então, a gente tem que aprender a olhar toda a questão do pensamento dela, o quanto que está acelerado, com as questões dos sentimentos e relacionar com o comportamento que ela está tomando na vida dela. E assim, essa síndrome, ela também pode levar ao desenvolvimento de outros distúrbios aí, emocionais e mentais também? Pode. Ela não só pode desenvolver, como ela pode já pânico, estar. Né? Que é um pânico, você deve ficar com medo de dirigir por causa do barulho. Né? Exatamente. Porque essa pessoa, vamos colocar uma pessoa que tem a depressão, né? Ela pode ter o pensamento acelerado, só que devido a questões do passado, questões de culpa, remorso. Então, tudo que acontecer na vida dela, ela vai ter bastante pensamentos acelerados referente a isso, né? Então, uma pessoa ela já pode ter um pensamento acelerado na depressão, na ansiedade. A pessoa que é ansiosa, ela vai ter um pensamento acelerado para o futuro, né? A catastrofização. Então, ela vai ter esse pensamento acelerado. Então, a gente já vai ter que avaliar se essa pessoa já não tem um transtorno. Mas também, por exemplo, isso daí impacta completamente na autoestima da pessoa. Porque ela começa a pensar enquanto que ela se sente incapaz. Às vezes, por exemplo, estou aqui hoje, né? Então, eu não estou acostumada a estar todo dia na TV. Minha rotina é dentro de uma clínica com uma pessoa só. Então, se eu chegar aqui e falei, nossa, eu falei alguma coisa errada, o que aconteceu? Aquela cobrança. Sim, também. Aquela autocobrança. E daí eu vou ficar com medo, com sentimento ruim, o pessoal não gostou. E daí isso tudo vai gerando na minha autoestima também. Então, pode desenvolver algum transtorno. E como que a psicologia ela pode identificar essa síndrome de pensamento acelerado e também como daí ocorre o tratamento ali? Então, assim, eu vou falar da psicologia dentro da minha abordagem, né? Então, eu sou especialista da parte cognitiva comportamental. Então, o que a gente trabalha? Com mudanças de pensamentos, mudanças de sentimentos e comportamentos, né? Então, essa pessoa que ela está tendo um pensamento que não está coerente com a realidade, a gente vai começar a modificar esses pensamentos dela. São crenças disfuncionais que ela está tendo e que vai impactar completamente no sentimento, como eu falei. Uma pessoa que ela está com medo de dirigir, ela vai começar a ter sentimentos de angústia, medo, tristeza, e o comportamento dela físico também vai começar a aparecer sinais, alguns sintomas, né? Então, a gente começa a trabalhar com ela referente à questão da mudança de pensamento, mudança das crenças dela. E assim, foi diagnosticado, como que é realizado esse tratamento? Então, a gente vamos supor que a pessoa chega, a gente vai analisar, vai averiguar se ela tem sim um transtorno mental ou se ela não tem. E quando ela vai ter esse transtorno mental, a gente pode fazer o tratamento sem a medicação, que seria na parte cognitiva comportamental, ou a gente pode fazer com uso de medicação, que daí a gente vai pegar um psiquiatra para estar atendendo ela, né? Então, se for um caso leve a mediano, só com a psicoterapia a gente consegue trabalhar. Se for um caso que seja um pouco mais severo, nós vamos precisar entrar com a medicação. E assim, Débora, o que o paciente pode fazer para intensificar o tratamento e melhorar esses sintomas, para ele não ficar tão meio paranoico, né, assim, com pequenos detalhes, né, e tentar fazer 1000 coisas ao mesmo tempo? Na verdade, assim, Mauro, quando a gente avalia esse paciente, a gente precisa trabalhar muito com as questões do aqui e agora com ele, sabe? Como está muito acelerado, ele está fugindo ou para o futuro ou para o passado, mas ele não está no presente. A gente precisa trabalhar com isso. E para trabalhar o presente, a gente também trabalha com a parte hormonal, a gente trabalha com a alimentação. Então, a gente começa mudando as partes cognitivas, que são as questões de pensamentos, né? A gente começa também, tem a ajuda da nutricionista, porque a alimentação hoje, ela conta muito com a forma como a gente se comporta também. Atividades físicas, então o aeróbico também vai contar bastante para questões de regulação hormonal. Então tem várias formas como a gente pode trabalhar para o tratamento do paciente. E assim, Débora, quais as maneiras tem maneiras de prevenir?
Tem maneiras de prevenir. A gente começa cuidando, na verdade, autoconhecimento é tudo, né? Você perceber esses detalhes e não se cobrar tanto, sim, né? E tentar reduzir, acho que um pouquinho também a carga de trabalho, a correria. Não adianta você querer abraçar o mundo. E uma coisa que eu falo importante, e nem sofrer antes do tempo. Que a gente tem a mania de fazer isso também, né? A gente tem, e o mundo hoje, ele contribui muito para isso, né? Se você vai ver um vídeo no YouTube, você vai lá e acelera o vídeo. Se você vai estar vendo um áudio no WhatsApp, você vai lá e coloca no 2.0. Então, ele sempre vai estar aumentando a velocidade que nós estamos, do nosso dia a dia já está acelerado. Então, o que a gente faz? A gente precisa sempre estar trabalhando nessa parte do autoconhecimento. É importante a psicoterapia, mas para você ver que se isso está gerando um prejuízo significativo na sua vida, procura o tratamento, procura que esse profissional ele vai conseguir analisar o seu perfil e colocar o que a gente pode fazer para o tratamento, tá? Cada pessoa tem um tipo do que ela pode fazer, do tipo de tratamento que ela tem que ter, mas ela precisa ser avaliada com uma profissional da saúde adequada. E tem pergunta pra gente, vamos lá. Quem foi feito de refém de um assalto pode sofrer essa síndrome de pensamento acelerado? É o Jair Fernando de Marechal Cândido Rondon que fez a pergunta. Então, assim, Jair, o que acontece? Só para a gente entender que o pensamento acelerado, ele é um sintoma, né? Nós colocamos como uma síndrome, mas ele é um sintoma. Sim, pode acontecer, mas ele pode ser um sintoma, por exemplo, de um caso ansioso. Essa pessoa sofreu um assalto. E daí o que acontece? Ela já começa a pensar, nossa, se eu for sair de casa, isso vai acontecer? Que roupa que eu vou usar? O que eu vou levar comigo? O que eu não vou levar? Então ela começa a ficar com pensamentos acelerados, mas com a parte ansiosa para catástrofes, né? Do que pode acontecer. Então, medo. Isso, de medo. Então isso entra num quadro ansioso. Lógico que a gente vai ter que averiguar, mas é um sintoma, mas pode gerar com certeza. Brenda, gratidão. Tem mais perguntas aí, mas eu vou passar para vocês. Vocês de casa, obrigado por interagir com a gente também, aí mandando essas perguntas. Muito obrigada. E venha mais vezes, vamos continuar esse assunto. Vamos sim. Bom, e antes de ir para casa, claro, eu preciso aí agradecer o pessoal da Anabel que está me vestindo aqui agora, né? E fazer um convite para vocês. Lembrando que a Anabel fica ali na Rua Barão do Rio Branco, né? 1325, bem no centro de Toledo. Tem também a Anabel Homem, que fica ali no Shopping Panambi. É só você acessar as redes sociais, tá em caracteres lá também. E como eu falei, manda sugestões pra gente. A gente faz esse programa pra vocês. Manda lá o assunto que vocês querem que a Débora volte aqui falar com a gente, que a gente vai trazer ela de volta. Porque passa os 15 minutinhos de entrevista tão rápido aqui, mas eu quero interagir bastante com vocês. Então mande lá as perguntas de vocês, nós vamos passar para ela e interage com ela também lá no Insta dela. Obrigado, gente. Bom, mas antes de ir também, né? Claro que eu preciso falar para vocês que agora nós vamos ficar com esse momento de fé, reflexão e oração. Confira aí.